Oi, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho do meu amor pelo heavy metal. Eu brinco que o heavy metal é a minha segunda religião, que eu sou muito devoto, mas é brincadeira, né? Não tem nada que chegue nem perto de Deus, né? Não é um ídolo para mim, mas é uma coisa muito boa. O heavy metal, para quem não sabe, começou na Inglaterra com a banda Black Sabbath. Tem gente hoje que fala que não e tal, porque assim, já existiam protótipos do heavy metal antes do Black Sabbath surgir, em 1970 que eles fizeram. Então, tipo, bandas como Cream e Beatles fizeram riffs que, segundo os apoiadores dessa ideia, anteciparam o heavy metal. Então, tem gente que diz que nem foi o Black Sabbath que criou o heavy metal, fala que os Beatles ou Cream. Mas, assim, eu acredito que outras bandas também devem ter feito algo similar. Os Black Sabbath fez algo único, né? O Cream fez das músicas com riffs que pareciam doom metal, mas o Beatles, a Helter Skelter é hard rock, não tem nada a ver com heavy metal. Quem criou o heavy metal foi o Black Sabbath. Aquela música Black Sabbath, do disco Black Sabbath, da banda Black Sabbath. Porque é isso mesmo. O nome da música é Black Sabbath, o nome do disco é Black Sabbath e o nome da banda é Black Sabbath. E aquilo lá foi um doom metal, né? O meu estilo favorito de música é o doom metal. Porque ele é mais arrastado, né? Ele é mais lento, era um tipo de música de heavy metal bem lento, né? Mas eu também gosto de heavy metal pesado, né? Black metal, death metal, thrash. Gosto de grindcore, gosto de gore, gosto de Cannibal Corpse, gosto de Imperator, gosto de tudo quanto é banda, né? Das mais lentas, que nem o Black Sabbath, Saint Vitals, Trouble, até as mais rápidas, né? Tipo Imperator, Marduk, Dark Funeral e tal, que são mais rápidas, né? É, é assim, tipo, é, o heavy metal, eu falo que eu respiro heavy metal, porque faz muito bem pra minha saúde, né? Faz muito bem pra minha saúde. Eu sou um cara muito revoltado, de verdade. Eu vejo as coisas assim, quando eu vejo que é injustiça ou mentira, que nem tão no WhatsApp espalham mentiras sobre mim aí, dizendo que eu vou fazer casamento LGBT, eu não vou fazer, eu sou da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é uma igreja teologicamente conservadora. Na política, eu não sou nada, eu sou isentão. Voto nulo, não voto em ninguém, nem apoio ninguém. Mas a teologia, eu sou conservador igual a IELB. Eu creio no que a IELB diz. E na IELB nós não fazemos casamento LGBT. Mas tem uns mentirosos aí que estão espalhando isso pelo WhatsApp porque estão com raiva de um tatuado, de um pastor tatuado para fazer trabalho, né? Muita gente tem raiva de ter tatuagem. Mas acontece, qualquer igreja. Se eu não fosse da IELB, se fosse qualquer outra igreja, seria a mesma coisa. O pessoal, hoje em dia, gosta muito de caçar confusão por besteira, né? E, assim, eu gosto muito de heavy metal, assim, porque eu falo da minha saúde, porque me acalma, entendeu? Eu fico muito revoltado com essas coisas, muito revoltado com injustiças e mentiras, como fazem comigo, né? Assim, eu sou muito ansioso, muito ansioso. Não tenho transtorno de ansiedade, tá? Não tenho. É ansiedade normal, tá? Eu não tenho, não é uma coisa que acontece em períodos enormes, é uma coisa que acontece de vez em quando e dura enquanto eu não saber o que vai ser definido ou não. Aí definiu a coisa, acabou a ansiedade, não continua. Então não há doença. Eu tenho ansiedade normal, que todo mundo tem. E aí acontece essas coisas, me deixam ansioso, revoltado e tudo mais. E para me acalmar, ou quando eu tô com dor, com muita dor, né, no corpo, para me acalmar é o metal. Que eu ouço, né? E depende do dia. Tem hora que eu tô bem revoltado, aí eu gosto de cantar, eu gosto de ouvir a The Seption, assim, às vezes eu ouço a mesma música 4, 5 vezes, né? Então a The Seption do Draconia, por exemplo, fala Your God is a Demon, por causa dessas pessoas que fazem o mal em nome de Deus, né? Então Deus, essas pessoas realmente é um demônio que faz o mal em nome de Deus. E aí eu me sinto melhor, sabe? Tipo, a música tá falando por mim o que eu sinto, o que eu tô sentindo. Então eu tô colocando para fora aquilo que eu tô sentindo através da música. E assim, o heavy metal legal é que ele tem letra sobre tudo, né? Tem letra sobre tudo. Você pega o hard rock, não é heavy metal, mas é irmão, tá lá. É como se fosse um funk ostentação de hoje, né? Os caras falavam de mulher e de pegar carro, só que não era sexo explícito que nem no funk, né? O funk fala de sexo explícito, não era coisa explícita. Mas falavam de mulher e de ficar rico, né? De ficar milionário e tal. As letras eram igual do funk ostentação, mas o som é muito bom, muito bom. Eu gosto, né? Motley Crue, por exemplo, tem até aquela música Girls, 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 tipo, é bem ruim a letra, mas a música em si é legal pra caramba. Então, tipo, é,
Tem letras, se você quiser, se você gosta do Senhor dos Anéis, você tem várias bandas falando do Senhor dos Anéis, entendeu? De livros, de literatura. De Nietzsche, tá falando de Dostoiévski. Você gosta de literatura? Tem várias bandas que trabalham a literatura com música. Se você gosta de... E assim, o heavy metal, ele nasceu para ser uma coisa sombria, entendeu? Então, tipo, você pensar nas coisas ruins da vida, não só nas coisas boas, né? Você, em vez de fingir que não tá acontecendo coisa ruim, você fala de morte, fala de crimes, fala de suicídio, fala de estupro, fala de um monte de coisa ruim, né? E aí a gente externaliza através eu externalizo através das letras o meu protesto contra esse tipo de coisa, entendeu? E aí o pessoal fala, mas as bandas não são satânicas? Geralmente quem pergunta isso não sabe inglês, então não entende, não sabe o que a letra está falando. Então não entende. Assim, a menção a Satanás não quer dizer que é satanista, que está pregando culto a Satanás. Quando mencionam Satanás é por dois motivos, ou de protesto contra as igrejas institucionalizadas, porque a gente vê o mal que elas fazem, né? Vê a bancada evangélica, essas coisas aí que o pessoal faz. Então, tem gente que acha que não gosta disso, de usar o nome de Deus em vão, e começa a falar de Satanás como protesto, né? Satanás te cuida, né? Tem até a música do Brujeria, né? Satanás te cuida. Tipo, para o corrupto, né? Falando de político corrupto, tá falando que ele serve o diabo. Então, tipo, tem aquela música Apprentice of Satan, do Dark Funeral, Aprendiz de Satã. Então, fala da história de uma mulher que seduz homens e mata. Isso tá até na Bíblia, lá em Eclesiastes, conta a história de uma prostituta que fazia isso com os homens, né? Então, tipo, se você soubesse inglês, você não ia fazer uma afirmação de que tudo satânico. Existe o tema Satanás na música, no heavy metal. Não é o tema majoritário, não é. Mas existe. Só que geralmente são usados como protesto, tá? Contra os abusos da religião, do cristianismo, principalmente, os abusos do cristianismo, né? Então, tipo, nessa banda aqui, eu peguei uma banda que todo mundo já conhece, né? O Sepultura. Eles começaram assim, as letras eram satânicas, eles tinham o nome Antichrist, eles tinham um monte de coisa. Mas depois eles mudaram para falar de política, né? Porque eles começaram a estourar lá fora do Brasil, começaram a viajar e ver como as coisas dão certo em alguns lugares, enquanto aqui no Brasil não dá certo, né? Tem muito preconceito, racismo e tal, né? Então, eles trabalham, a Sepultura passou a trabalhar temas políticos, né? Mas antes eles trabalhavam, tipo assim, eles não entendiam o que estavam fazendo, eles eram moleques, eles usavam, tipo, o capacete nazista, tem uma foto acho que é o Igor Cavaleira com o capacete nazista, e ele não fazia a mínima ideia do que era nazismo, não conhecia a história lá da Segunda Guerra, ele só achou legal e colocou, entendeu? Mas eles são progressistas, né? Eles não são de extrema direita, então eles combatem o nazismo, né? Tipo, são contra o nazismo. Mas na época eles não sabiam também, entendeu? Então na igreja também. Eu vi até um dos guitarristas do Dimmu Borgir, uma banda de black metal da Noruega, que eu gosto pra caramba. O cara perguntou, por que vocês protestam tanto contra a igreja usando o satanismo, né? Falando de Satanás e tal. E aí ele falou assim, a gente é do interior da Noruega. Tudo que a gente precisa o governo dá. Não falta educação, não falta saúde, não falta dinheiro, não falta nada para nós. O que a gente vai criticar, então? Não tem que criticar. Então vamos criticar a igreja, né? Ele falando assim. Mas é por aí mesmo, entendeu? Tem críticas que são muito boas. Eu mesmo deixei de ser calvinista, não só por causa disso, mas o que enterrou de vez o pensamento de dupla predestinação para mim. Nem todo calvinista acredita em dupla predestinação, mas eu acreditava, né? Então, o que enterrou de vez foi a música God Hates Us All, a música Disciple, que o refrão é God Hates Us All, do Slayer, entendeu? Eu falei, poxa, se Deus odeia as pessoas não eleitas, então essa música tá certa, né? E aí eu comecei a pensar, né? Então, tipo, tem uma música do Destruction, que é Nailed to the Cross, pregado na cruz. Então ele fala, pregado na cruz, seu livro de mentiras e tudo mais. Aí ele ataca a Bíblia, né? Só que aí no final ele fala que a Bíblia é o livro da vida, só que usado para morte, entendeu? Então a crítica dele não é com a Bíblia, a crítica dele é de quem usa a Bíblia para fazer o mal, entendeu? Então assim, seria legal se você conhecesse inglês, você não ia ter esse pré-conceito de que o metal é satânico. A gente fala no metal se fala de Satanás, como eu falei, como protesto, mas a maioria não é por causa disso. Isso desde a história do heavy, começou logo no primeiro heavy metal.
Como eu falei, o nome da música, o primeiro heavy metal que existiu, o nome da música é Black Sabbath, do álbum Black Sabbath, e a banda se chama Black Sabbath. E esse Black Sabbath, Sábado Negro, né, ou seria um ritual de magia, um dia para fazer ritual de magia, magia negra, né? Ele pegou de um filme de terror italiano. E as músicas é basicamente desse filme de terror. E então, assim, as letras do heavy metal mais obscuras, elas pensam mais na questão de terror, de assustar. Até o Slayer falando assim, poxa, por que vocês falavam tanto de Satã nos anos 80? Ele falou assim, cara, anos 80 era todo mundo usando roupa de mulher, cabelos, os roqueiros, né, o pessoal do hard rock, tudo usava roupa de mulher, usava cabelo de laque no cabelo, e a gente achava aquilo ridículo, né? E as letras falando de mulheres, falando de dinheiro, essas coisas, a gente não gostava nada disso. Então eu falei, vamos ser os feios, né? Já que eles são os bonitões, vamos ser os feios e vamos falar de coisa feia, né? E o Tom Araya, que tá, o vocalista do Slayer, que deu essa entrevista, ele é católico, entendeu? Então, tipo, Satã é como se fosse um personagem de terror, de filme de terror. A maioria das músicas que fala desse lado obscuro, que nem eu gosto do Doom. O Doom é uma música muito lenta, então você não vai colocar a letra de festa nele, você vai colocar a letra de problemas existenciais, problemas até espirituais, coisas assim, problema que as pessoas têm, né? Problema de relacionamento, o mundo acabando, se destruindo, pessoas fazendo mal. Então, assim, o heavy metal ele é aberto para falar das coisas ruins da vida, né? A maioria fala das coisas da vida ou fala de fantasia. Seja filme de terror, o livro do Senhor dos Anéis é muito usado no heavy metal, outros livros também, né? Literatura, assim, é rico, tem muito tema, muito tema. Tem metal cristão também, né? Que fala de Cristo e tal. Eu gosto de muita banda cristã também. Então, assim, é o estilo mais abrangente que existe de temas. Qualquer tema que você quiser, tem lá no heavy metal. Quero saber sobre Dostoiévski. Tem música de heavy metal explicando, entendeu? Então, tipo, vai falar de Engels, né? Quando eu estudei Engels no seminário, era difícil de entender. Eu tinha que procurar outras literaturas para entender Engels, né? E eu tive que estudar no seminário, né? E aí tem bandas que vai lá e explicam, entendeu? Você pode ouvir a banda lá e coloca, entendeu? Então, tipo, cara, é assim, entendeu? Tipo, protesto, história, fantasia, é tudo ficção, é tudo fantasia, não é sobre religião. Quase nenhum, assim, exceto os cristãos, quase nenhum, porque tem muito cristão no heavy metal. Tem o vocalista do Slayer, falei, né, o baixista, o Nico McBrain, que se aposentou agora do Iron Maiden, ele é cristão. O dono do Megadeth lá, o Dave Mustaine, ele é cristão. Então, assim, tem muito cristão na cena que toca música secular, mas são cristãos, entendeu? Porque abrange muitos temas, né? Abrange muitos temas. Então você fala de qualquer coisa no heavy metal. Qualquer coisa que você quiser de tema tem lá. Mas aí o pessoal leva a sério, né? E nos anos 80 e 90 teve o Satanic Panic, porque eles pegavam essas músicas com letras falando de Satanás e dizia que tinha mensagens ocultas lá, que o demônio usava para fazer coisas ocultas. Aí teve até um exorcista lá nos Estados Unidos, que ele tinha um programa de televisão que ele exorcizava as pessoas, e aí desafiaram ele a exorcizar o Slayer, né, banda de thrash metal que eu citei aqui. E aí ele foi numa tour com o Slayer e não tinha o que exorcizar, não tinha nada de demônio lá, é só as letras, é só ficção, entendeu? É assim, tipo, a gente pode assistir filmes de terror que mostra o diabo, mas não pode ouvir uma música, não faz sentido isso, entendeu? É claro, isso, como fala de violência, né? Essas músicas de heavy metal às vezes falam de violência, tudo. Elas têm classificação indicativa para mais de 18 anos, essas coisas, né? A gente não vai dar uma música com tema de violência para uma criança ouvir, né? Mas tem estilo bom também até para criança cantar, né? Tem até o Baby Metal, com uma banda japonesa, com garotas que parecem adolescentes, mas elas já têm mais de 20 anos. Pra criança, entendeu? Heavy metal pra criança. Faz sucesso danado, faz muito sucesso no meio metal. Eu gosto do som deles. Então, assim, tipo, cara, é muito legal, porque, tipo, tem hora que eu tô bravo, revoltado, eu não quero falar coisa bonitinha, não quero ouvir coisa bonitinha, eu quero ouvir porcaria mesmo, quero ouvir desgraça. Aí eu ponho uma música que fala de desgraça, que protesta contra a injustiça no mundo, e aquilo me deixa bem, me deixa bem. Eu acabo expressando através da música, ouvindo a música, ela está expressando o que eu estou sentindo. Então é uma terapia, né? É uma terapia, me ajuda muito, sempre me ajudou, entendeu? Então, tipo, heavy metal para mim é fundamental, fundamental mesmo. Eu gosto de ficar ouvindo heavy metal o tempo todo, tá?
é meu estilo favorito, principalmente o Doom Metal, né? Que é o mais arrastado e tal. Minha banda favorita é o Draconia, né? E eu gosto muito de Sepultura. Nossa, eu sou, assim, é uma das melhores bandas do mundo, né? Ninguém no Brasil e poucas bandas no mundo conseguem bater os caras, né? Eles são muito bons. Eram muito bons, né? Com a formação antiga. Agora também são muito bons, são muito bons. Eu fui no show de despedida deles lá em Uberlândia, né? Cara, me diverti pra caramba, assim, foi muito legal. E assim, cara, heavy metal pra mim um dos maiores presentes que Deus deu para a humanidade, na minha opinião, é o heavy metal. Então, assim, não tenha preconceito. Se você não sabe inglês, não tira conclusões. Pega lá a letra lá e lê, vai ver a interpretação da letra, porque às vezes a letra é bem forte, né? Mas é coisa de terror. Terror é forte. Você pega filmes aí que as pessoas são desmembradas, cai a mão, corta a perna e tudo mais. E tem músicas de death metal, que nem o Cannibal Corpse, que é assim, né? Butcher at Birth, por exemplo, né? Você ser destroçado no nascimento, né? Tipo, você serviria até contra o aborto essa música, né? E ela é bem gore, ela é bem explícita falando de violência, entendeu? Então, tipo, e é legal porque você tem, por exemplo, eu sou contra o aborto, eu não gosto do aborto. E ali, Butcher at Birth, pô, é tipo como se tá expressando como é ruim matar a criança, entendeu? Então, tipo, é muito legal, cara. Assim, me ajuda a controlar a revolta, a ansiedade. A ansiedade normal, eu não tenho problema de ansiedade. Ansiedade normal e tudo mais. Então, tipo, cara, é muito legal. Quando eu tô com dor, quando eu tô com problema mental, alguma coisa assim, o heavy metal me ajuda. Às vezes eu fico o dia inteiro com fone de ouvido ouvindo heavy metal. E assim, tipo, tem muitos estilos, né? Muitos estilos falando coisas diferentes. Então, eu sei que para vocês que não gostam de heavy metal é tudo igual, mas não é. Tem muita diferença. Então, você pega, tem o Doom Metal, que eu mais gosto, tem o Heavy Metal tradicional, Judas Priest, Iron Maiden, tem o Death Metal, que nem o Cannibal Corpse, tem o Black Metal, que nem o Imperator, Mayhem e tudo mais. Aí você tem o Grindcore, que nem o Brujeria, você tem o Thrash Metal, que nem o Slayer. Assim, eu nem vou conseguir lembrar de tanto estilo que tem. E assim, as temáticas são muito legais. Tem umas temáticas que não são. Sempre tem o joio no meio do trigo. Então, por exemplo, você tem o NSBM, National Socialist Black Metal, que é o black metal nazista, né? Então eu não ouço, sabe? Tipo, se a letra é ruim, eu não ouço, cara. Pronto. Eu posso escolher ouvir ou não, nada me obriga. E também, às vezes a mesma banda tem 10 músicas boas e uma que é uma bosta. O Império, por exemplo, tem uma música deles que eles fizeram uma paródia, pegaram um louvor cristão e colocaram como se fosse para Satanás, né? É zoeira deles, só que eu não gosto desse tipo de coisa. Não é filme de terror, não é nada. Eu acho que eles estão exagerando no protesto, né? Eu não gosto, eu não ouço essa música e pronto, acabou. Mas as outras 10 são muito boas, maravilhosas. Eu ouço as 10 músicas do CD, a 11ª eu descarto e pronto, acabou, entendeu? A gente tem essa liberdade cristã de aproveitar as coisas e reter o que é bom. E se for uma coisa muito ruim, ofensiva, você não ouve. Simplesmente escolhe as que você da mesma banda, né? Você não precisa largar a banda, jogar a banda fora inteira, né? O bebê tá sujo, aí você põe na banheira ele sujo, joga a banheira, a água e o bebê junto, tudo fora, porque ele tava sujo. Não. Se tem uma música lá que é ruim, ouve as outras, entendeu? Da banda. Então, tipo, você é livre, entendeu? Você é livre. Em Cristo nós somos livres para fazer isso. E se você curte heavy metal, aproveita aí, que é o melhor estilo que existe no mundo, né? E se você não curte, não seja preconceituoso ou preconceituosa, tá? Procure a interpretação da letra, procura ler a letra, a interpretação, ou então se conversa, de repente seu filho ouve heavy metal, você acha que ele tá fazendo coisa errada, conversa com ele, pergunta para ele o que ele acha, por que ele gosta. Você vai ver, é fantasia, é nosso momento de diversão, entendeu? Tipo, é como assistir um filme ou assistir uma série. Você para tudo para assistir um filme ou uma série porque você quer se entreter, você quer distrair a cabeça. Assim, é com a música. A música também fala de terror, de coisas de terror. Então, tipo, cara, não é nada, não tem nada a ver com religião, entendeu? Não tem nada a ver com religião. Por exemplo, eu nunca, eu tive problema, né, com algumas coisas, mas assim, hoje em dia, antes eu conhecia bastante gente que se dizia satanista, mas não era por causa do black metal, eles nem ouviam black metal, eles nem ouviam. Eram outras coisas, na época era uma moda de revistinha de bruxaria nas bancas de jornal, revista Wicca e tal. Aí tinha gente que... Muita gente virou Wicca, né, até, e depois falou, não, Wicca é muito fraquinho, eu vou com uma coisa mais pesada, aí foi pro satanismo.
Mas hoje em dia mesmo eu não conheço nenhum satanista da cena. Tanta gente que eu converso, nenhum. Quando os caras falam de Satã, eles são ateus. Eles são ateus. Eles estão usando isso, como eu falei, ou para contar uma história de terror, ou para protestar contra, tipo, essa música que eu mais gosto aí, a The Settian, né? O Your God is a Demon. Pastores que mentem, né? O Deus de pastores e padres que mentem é um demônio, é isso que a música fala. E eu concordo totalmente com isso. Então eu lavo a alma, entendeu? A minha vontade é chegar nesses pastores aí que fazem o mal no nome de Deus, ou fica mentindo para pegar dinheiro. A vontade é chegar neles e falar um monte, entendeu? Sair gritando, assim. Eu não vou agredir os caras fisicamente, né? Não vou fazer isso, mas gritar com eles, eu gostaria muito de gritar. E aí a música vai lá e me faz ter esse sentimento de liberdade para fazer isso, também para me sentir melhor sem precisar bater em ninguém, entendeu? Então é isso, né? Eu gosto do heavy metal, amo, sou apaixonado. Depois de, sei lá, né? Depois de algumas coisas que são melhores, né? Tipo, minha esposa, Deus e tudo mais, a minha maior paixão é o heavy metal. Assim, me faz muito bem, ajuda na saúde, nos meus problemas, que eu não posso falar. Me ajuda muito, sabe? Muito mesmo. E eu dou graças a Deus por esse dom, né? Do heavy metal, né? Então, tipo, principalmente o Doom, né? Gosto muito do Doom. E o legal é que essa música Black Sabbath, que começou o heavy metal, é um metal, né? E aí você pega os 4 primeiros discos do Black Sabbath, tem um monte de música Doom metal lá. E aí, baseado nessas músicas, lá nos Estados Unidos se criou uma cena de Doom metal, né? E por causa do guitarrista do Black Sabbath, o Tony Iommi, que ele é chamado de Hand of Doom, né? Mão do Destino e tal. Aí pegaram esse nome e colocaram Doom Metal, porque foi extraído do Black Sabbath, né? Dos riffs do guitarrista do Black Sabbath, que é o Tony Iommi. O Hand of Doom, Mão do Destino. E aí, inclusive nessa cena, nesse nascimento da cena Doom Metal, tem uma banda cristã, né? O Trouble. Eles são cristãos católicos, eram, né? Infelizmente, alguns já faleceram. Mas eles eram cristãos católicos e o primeiro disco deles é Salmo 9. Então eles recitam salmos na música. E aí eles falaram que, tipo assim, a ideia não era impor religião ou fazer propaganda religiosa. Você pega as letras e você entende a intenção dele. Era zoar com o pessoal que falava de Satanás, porque era moda na época, nos anos 80, né? Virou moda. Tudo quanto era banda falava de Satanás. E aí ele falou, não, a gente vai falar de Cristo. Não porque isso não é porque a gente é católico, mas é porque tá chato isso, né? Toda hora Satã, Satã, Satã. E é engraçado que hoje em dia também as novas bandas de black metal que têm feito sucesso, elas também não falam mais de Satã, porque saturou, né? Já faz 40 anos que o povo tá falando de Satã, como eu falei, ou como protesto, ou como filme de terror. Mas as bandas estão parando de falar de Satã porque saturou, entendeu? Tipo, outra historinha de Satã matando alguém, ou de Satã enganando alguém, outra historinha de Satã. Não, aí eles vão mais pra literatura, entendeu? Pegar livros novos e tal. E eu acho isso muito legal, cara, muito legal, por causa dessa diversidade. Até o lance de Satã, de terror, eu gosto de filme de terror, eu amo filme de terror. Então, tipo, tanto faz, entendeu? Só coisas que eles exageram, né? Que nem pegar um hino cristão e transformar ele para Satanás. Aí eu não consigo ouvir, eu não consigo, porque é um hino, é um louvor e adoração, e isso só cabe a Deus, não a ninguém, entendeu? Eu sei que eles não estão louvando a Satanás, que eles nem acreditam que Satanás existe. Mas é uma paródia, uma brincadeira que eu não gosto, entendeu? Mas é direito deles brincar. Eles brincam com isso lá e eu fico sem ouvir aqui, entendeu? Mas o resto das músicas eu ouço. As músicas, as letras são muito legais. E é assim, o heavy metal me traz reflexão, me ajudou. Eu aprendi inglês sozinho, né? Eu já tenho todo mundo fala que eu sou fluente, eu acho que eu não chego a ser fluente, mas eu tenho um nível avançado de inglês. E eu aprendi por causa do heavy metal, traduzindo letra. Na época não tinha internet, eu traduzia no dicionário mesmo, ia na biblioteca, eu traduzia lá na biblioteca. Eu pegava os livros de gramática também e ia aprendendo, entendeu? Foi assim que eu aprendi inglês, por causa do heavy metal. Então assim, heavy metal, voltando a falar, é a melhor coisa do mundo. Então assim, gente, essa é a minha paixão, depois de Jesus, da minha esposa, da minha mãe, do meu ministério, dos irmãos da igreja e tudo, essa é a minha paixão, a heavy metal. As pessoas estão em primeiro lugar do que a música. As pessoas que eu conheço, que gostam de mim, são muito mais valiosas para mim do que qualquer música, entendeu? Mas em matéria de coisas, o que eu mais gosto é o heavy metal mesmo e... Nossa, muito bom mesmo. Deus abençoe vocês. Amém.